Boa tarde. Antes de mais nada, quero deixar bem claro que eu não sou nenhum douto em direito. Eu sou tão leigo quanto vocês. Apenas decidi compartilhar com vocês daquilo que eu aprendi no curso até agora. E espero que o conteúdo deste vídeo seja de grande valia para os seus estudos. Pois bem, eu sempre quis entender o que significa o termo jurídico. Você pode adotar o seu próprio conceito, desde que não se distancie da sua semântica. Quando se pronuncia esse vocábulo, faz-se menção da suscetibilidade de haver a intervenção do poder jurisdicional do Estado, ou seja, de o Estado ser provocado para estabelecer a paz entre as lides. Familiarizados com esse termo, ficará mais fácil de entendermos os assuntos que nós vamos abordar. Ato, fato, negócio jurídico. Os acontecimentos ocorrem por toda parte. Agora mesmo alguém está nascendo, alguém está morrendo, está ocorrendo um incêndio, alguém está se casando ou se divorciando, enfim, o mundo não para. Observe estas imagens. 2 tornados, sendo um no mar, que é conhecido por tromba d'água, e o outro em um centro urbano. Na primeira imagem, não houve qualquer consequência que atinja a humanidade. Já na segunda, seríssimas consequências. Por exemplo, muita gente desabrigada, propriedades destruídas, pessoas afetadas física e psicologicamente, etc. Ambos os acontecimentos aí demonstrados são fatos sociais. Lembra-se do sentido do vocábulo jurídico? Então eu pergunto, em quais desses 2 eventos existe a possibilidade de o Estado intervir por intermédio do seu poder jurisdicional? No segundo, logicamente. Você pode até perguntar, por quê? A resposta é simples. No primeiro caso, nenhuma relação jurídica é criada, se modifica ou se extingue. No segundo, não. As casas foram destruídas, pessoas ficaram feridas. Ora, se a casa era alugada, vai alterar a relação jurídica, no caso, contrato de locação. Se for própria, extinguir-se-á a obrigação de fazê-la constar na declaração do imposto de renda. As pessoas necessitarão de cuidados médicos, surgindo com isso uma relação jurídica de consumo entre a entidade hospitalar e o paciente. Você percebeu que em cada cenário existe uma norma jurídica inerente? Daí a esses fatos sociais que oportunizam uma ação jurisdicional do Estado em face de uma norma jurídica, de uma previsão legal, nós os chamamos de fatos jurídicos. E todos os fatos sociais estão aí inclusos. Disso podemos inferir que todos os fatos jurídicos são fatos sociais, mas nem todos os fatos sociais são fatos jurídicos, conforme esta demonstração gráfica. Como estamos vendo, na ilustração, os fatos jurídicos estão contidos nos fatos sociais e são extraídos para o mundo jurídico pela incidência de uma norma jurídica, isto é, em face de haver uma norma jurídica coincidente com aquele fato. Eu acredito que você entendeu cabalmente o que foi explicado até agora. Então nós vamos entrar nesse mundo jurídico. Como vimos, a terminologia fatos jurídicos envolve todos os fatos jurídicos, todos sem exceção. Doravante chamaremos, por conseguinte, fatos jurídicos de fatos jurídicos em sentido amplo ou fatos jurídicos lato sensu. Eles se dividem em fatos naturais e fatos humanos. Ambos independem da vontade humana, frise bem isso, ainda que se deseje o resultado. Os fatos naturais são também nominados de fatos jurídicos em sentido estrito ou fatos jurídicos stricto sensu. Eles podem ser ordinários e extraordinários. Os ordinários são aqueles previsíveis, por exemplo, o nascimento, a morte, maioridade. O homem, por mais que seja um participante ativo, em alguns casos a sua vontade não é contada. Quanto ao nascimento e à morte, verve grácia, por mais que desejemos, não somos capazes de concretizá-los. A vontade divina é a que prevalece. Por exemplo, existem pessoas que foram vítimas de acidentes e sobreviveram, a despeito da forma como sofreram. Essa jovem que você vê aí na tela, Cecília Sichan, ainda criança, com 4 anos de idade, foi a única sobrevivente de um desastre aéreo em 16 de agosto de 1987, que arrancou estupefação do mundo inteiro. Por outro lado, um rapaz caiu de uma bicicleta enquanto pedalava em baixíssima velocidade,
mas sofreu traumatismo craniano e não resistiu. Assim também, quanto à maioridade, não está em nós o poder de alcançá-la. Como disse o Salvador, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6:27. Existem outros exemplos: decurso do tempo, aluvião, avulsão, etc. Esses são os fatos ordinários. Os fatos extraordinários são os imprevisíveis, tais como catástrofes, maremotos, tsunamis, etc. E o casamento? A vontade do homem, genericamente falando, é relevante no casamento? Claro que sim. Os nubentes podem escolher o regime de bens que lhes convier. A lei lhes faculta isso. E a celebração do casamento poderá ser suspensa em função da manifestação da vontade de um dos contraentes, conforme o artigo 1538 da Lei 10.402 de 2002, a saber, a celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes, inciso 1, recusar a solene afirmação da sua vontade, inciso 2, declarar que esta não é livre e espontânea e, inciso 3, manifestar-se arrependido. Por essa razão, a meu ver, o casamento não se encaixa nos fatos jurídicos naturais ordinários, porque ele não ocorre sem a interferência da vontade do homem, como acima foi demonstrado, a menos que estejamos diante de uma civilização em que ainda subsiste o casamento sob promessa ou por determinação do patriarca. Aí sim a vontade do nubente nada vale. Pegando o gancho, os fatos humanos nos induzem à intelecção da existência da prática de algum ato. Portanto, fatos humanos englobam todos os fatos sociais em que a vontade do homem é o elemento principal. Deste modo, os fatos humanos são chamados de atos jurídicos em sentido amplo, ou lato sensu. Os atos jurídicos em sentido amplo se dividem em atos jurídicos lícitos e atos jurídicos ilícitos. Em consonância com suas nomenclaturas, são os atos que, respectivamente, ou estão em comunhão com as normas jurídicas ou não. Os atos jurídicos ilícitos podem ser civis e penais. Creio ser desnecessário falarmos a respeito deles. Os atos jurídicos lícitos, por sua vez, se dividem em negócio jurídico e atos jurídicos em sentido estrito ou stricto sensu. Qual a diferença existente entre negócio jurídico e atos jurídicos em sentido estrito? Primeiro, o ato jurídico em sentido estrito não tem natureza negocial. Segundo, o agente não tem a possibilidade de escolher os efeitos do ato, uma vez que eles já se encontram todos previstos em lei. Exemplos: reconhecimento de filho, ocupação, uso de coisa. Já no negócio jurídico, as partes podem escolher os efeitos, além daqueles que a lei também estabelece, podendo ser unilateral ou bilateral. Exemplos: a compra e venda de um veículo em que as partes escolhem alguns efeitos durante a negociação. Temos também o casamento, pois os nubentes têm a faculdade de escolher o regime de bens que lhes convier. O professor Sérgio Saíde Stout Júnior, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade do Paraná, numa de suas aulas explica a diferença entre doação e testamento. Ele diz que doação é um negócio jurídico bilateral e o testamento unilateral, pois na doação são necessárias as anuências das partes envolvidas para que ela se concretize, enquanto que no testamento a vontade do beneficiário valerá apenas na produção dos efeitos, mas não é levada em conta no fazimento da manifestação de última vontade. Além do mais, a doação ocorre inter vivos e o testamento após a morte do testador, ou causa mortis. Existe uma terceira classificação dos atos jurídicos em sentido amplo, qual seja o ato-fato. Neste, a vontade humana não é considerada, porém produz seus efeitos. Por exemplo, o pagamento de uma dívida feito por um menor. Embora a vontade do menor seja irrelevante, sua ação produziu efeito, a quitação da dívida. Outro exemplo, o pagamento a um credor putativo. João tem 2 credores, A e B. Decide quitar a dívida do credor A.
mas seu office boy erroneamente efetua o pagamento junto ao credor B. Perceba que a vontade em nada interfere, pois ainda que o propósito seja a quitação da dívida com o credor A, equivocadamente foi quitada a dívida com o credor B. Assim, no ato fato, considera-se a ação e não a vontade do agente como geradora de efeito.